versículo 17 até o versículo 24. Ó Senhor Jesus. Amém? Eu vou aqui adiantando a leitura. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, endurecidos, vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou só passar o encargo principal, os irmãos vão completar a mensagem. Mas é aquilo que os irmãos já têm desfrutado e emergido a semana todinha. Senhor Jesus, aqui é apenas só, irmãos, aquele pequeno desfrute que o Senhor reservou para nós essa noite. Senhor Jesus, irmãos, a igreja, ela é edificada pelo dispensar da graça de Deus. É o dispensar da graça de Deus que traz a edificação para a igreja, por meio de Cristo, Senhor Jesus, tudo que Deus é. Deus, irmãos, Ele é amor e chega a nós por meio da graça e de verdade. E quem é essa graça e verdade? Vieram por intermédio do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o versículo 17, o primeiro versículo que ele acabou de ler, diz, né? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Senhor Jesus, irmão, quer judeu, quer gentil, todas as pessoas, irmãos, que não têm o Senhor como sua realidade, elas andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Senhor Jesus, e também nós, irmãos, se não tivermos com a nossa mente renovada no Espírito, também podemos cair nessa situação, andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Senhor Jesus, mas Deus, irmãos, Deus é a única verdade e realidade absoluta de todo o universo. E por meio de Cristo, irmãos, nós podemos desfrutar de toda essa realidade e verdade. Senhor Jesus, então o homem, irmãos, lá no Jardim do Éden, Senhor Jesus, para substituir Deus, né, Satanás ofereceu ao homem a habilidade de discernir o bem e o mal. Senhor Jesus, e o homem, irmãos, por meio dessa sedução, ele caiu na falsidade e deixou a verdade, Senhor Jesus, e passou a viver pela vaidade de seus próprios pensamentos. Então a queda do homem, Senhor Jesus, o levou a viver numa esfera cheia de mentira, de vaidade, de vazio. Irmãos, tudo que não é verdade é vaidade, é vazio, é mentira, é confusão, é desordem. Mas Deus, irmãos, Ele não abandonou o homem. Amém? Deus não abandonou a mim nem a você, irmãos. O Senhor também deixou o rio da água da vida fluindo, irmãos. E esse rio, através do seu Filho Jesus Cristo, novamente alcançou o homem, trazendo novamente a graça e a verdade. Senhor Jesus, por meio desse rio, irmãos, Deus trouxe Cristo a nós. Senhor Jesus, a palavra é o Filho de Deus. Queria ler com os irmãos, João, os irmãos não desmarquem Efésios, João capítulo 1, versículo 14. Senhor Jesus, vim deixar bem claro sobre isso. Evangelho de João 1,14. Senhor Jesus,
Quem encontrou pode dizer amém. E quem não encontrou também pode dizer misericórdia. Mas amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor Jesus. Irmãos, o verbo aqui é a palavra. A palavra aqui, irmãos, é o próprio Cristo. Senhor Jesus, que habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. Senhor Jesus, irmãos, essa palavra aqui, irmãos, graça e realidade, como se pode traduzir da verdade, né? É o próprio Cristo. Senhor Jesus, hoje, irmãos, realmente tudo fora de Cristo é vazio. As pessoas tentam se preencher com tantas outras coisas, irmãos, mas no final de tudo só sobra vaidade e vazio. Mas, irmãos, a única coisa que pode nos preencher é só Cristo. Amém? Só Cristo pode nos preencher e nos saturar por completo. Senhor Jesus, a gente pode ler também aqui Isaías, capítulo 55, do versículo 1. Só voltando um pouco aqui para o Velho Testamento, Isaías 55, 1. A gente tem desfrutado bastante também desse versículo. Senhor Jesus, tudo que o Senhor fez por nós, irmãos, tudo que o Senhor fez, a gente louvou aqui nos hinos, né? Tanto no S9 como no S42, o C43, né? Nós desfrutamos que Cristo realmente Ele pagou tudo por nós. Nós não, irmãos, fizemos nada. O Senhor não pediu a nós nada em troca, irmãos. Simplesmente Ele nos amou e nos deu a nós tudo de graça. Ele nos salvou, né? Ele nos redimiu diante de Deus. Ele pagou a alta dívida que nós tínhamos. Uma dívida impagável. Você poderia trabalhar a vida toda que você não pagaria essa dívida. Não, mas o Senhor, Ele rasgou esse tipo de dívida que nós tínhamos para com Deus e nos trouxe novamente de volta à presença do Pai. Senhor Jesus, 55:1 diz assim: todos vós, os que tendem sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmãos, o Senhor separou o melhor para nós. E o melhor ainda é de graça. Irmãos, é de graça, irmãos. Não precisa você fazer nenhum sacrifício, fazer nenhum voto, irmãos. Deus gratuitamente deu o seu Filho a nós, como vinho e leite, como nosso desfrute de graça. Senhor Jesus, hoje aí fora, irmãos, pode ser um palito de fósforo, você precisa pagar. Mas o Senhor, irmãos, Ele pagou tudo por nós. Senhor Jesus. Então, o propósito de Deus, irmãos, é nos levar hoje à glorificação. O propósito de Deus é nos levar à glorificação, à plena filiação, né? E o caminho para a glória, irmãos, é a graça de Deus. O caminho para a glória é a graça de Deus. Esse é o objetivo final do trabalhar de Deus. Daí a importância hoje, irmãos, de cada um de nós também sermos esses canais da graça de Deus. Deus quer fazer de cada um de nós, ou seja, Deus fez de cada um de nós esse canal da graça do Senhor. Como o irmão compartilhou ali, seja na sua casa, seja no trabalho, na rua, em qualquer lugar onde você estiver, irmãos, o rio da graça, irmãos, está fluindo por meio de você. Você precisa deixar esse rio fluir. Eu preciso deixar esse rio fluir na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu viver. Essa sim precisa ser a minha realidade e a minha verdade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, ao receber o próprio Cristo como graça,
precisamos ser preenchidos de todas as riquezas insondáveis de Cristo. Ou seja, quando nós recebemos Cristo, nós somos preenchidos de todas as riquezas, todas as bênçãos espirituais que o Pai dá a nós por meio do seu Filho. Senhor Jesus, para que hoje a sua igreja, por meio dessas bênçãos, irmãos, ela se torne hoje, no universo, um novo homem coletivo. Deus quer tornar a igreja hoje um novo homem coletivo para fazer a vontade do Pai. Senhor Jesus, e eu nem falei no título da mensagem, não foi? É o novo homem, amém? Deus quer nos fazer novo homem. Senhor Jesus, o novo homem, irmãos, não tem a minha personalidade e nem tem a sua personalidade. O novo homem, ele tem a personalidade de Cristo. O novo homem tem a personalidade de Cristo. Senhor Jesus, dessa forma, irmãos, a igreja vai cumprir a vontade de Deus, pois ela tem se tornado esse novo homem por meio de Cristo. Senhor Jesus, por isso que a ênfase agora, irmãos, é andar na verdade. Deus, ele abomina, irmãos, o andar na vaidade. Senhor Jesus, Deus, ele é a própria verdade e realidade. Senhor Jesus, e a ausência, irmãos, de verdade é vaidade e vazio. Senhor Jesus, quando se tira, irmãos, a verdade, não sobra nada. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o novo homem, irmão, sem a verdade, não tem como ele fazer a vontade de Deus. Não tem como você fazer a vontade de Deus por si próprio. Senhor Jesus, nós só conseguimos fazer realmente, irmãos, a vontade de Deus, nós vivendo nessa verdade, ou seja, vivendo em Cristo. Ou seja, eu só consigo fazer a vontade do Pai em Cristo. Senhor Jesus. E qual é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o Senhor. Então, essa é a vontade de Deus, levar Cristo às pessoas. Amém? A vontade de Deus, levar Cristo às pessoas e edificar a sua igreja. Trazer materiais para a edificação da sua igreja. E o Senhor está contando conosco hoje. Senhor Jesus, porque nós, irmão, não somos aqueles que ficamos nas quatro paredes parados. Não, nós somos aqueles que vão às ruas. Nós somos aqueles que vamos às ruas em busca de materiais para edificação da sua casa. Assim como Davi, que não tinha descanso até edificar o templo, ele ajuntou materiais, riquezas, para que a sua casa um dia fosse edificada. Senhor Jesus, e esse é o tempo que nós, irmãos, estamos vivendo, que a casa de Deus vai ser edificada. Senhor Jesus, voltando aqui para Efésios novamente, na leitura. Senhor Jesus, Efésios 4. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E olha que eu resumi, bem resumido aqui, irmãos, mas tem muita coisa para a gente desfrutar. Senhor Jesus, versículo 18 e 19 agora, né? Diz assim, ó: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Só até aí, irmãos, por enquanto. Como a gente tem visto, o contrário da verdade é a injustiça, impiedade e perversão. Senhor Jesus, as pessoas hoje estão assim, irmãos, obscurecidas de entendimento, alheios à vida de Deus, vivendo de toda maneira, da maneira que achar melhor. Senhor Jesus, alheios à vida de Deus e por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os irmãos têm como experiência própria, né? Na rua, quando a gente vai orar para umas pessoas, de 10, acho que um aceita a oração, ou 2, a maioria está nem aí, porque por muitas vezes, irmãos, o coração está tão endurecido que não quer deixar Deus falar com ele. Mas nós, irmãos, precisamos sair, independentemente do não, irmãos, mas o Senhor conta conosco.
é salvação para nós. Os irmãos não desmarquem Efésios, vamos voltar lá para Romanos, que vai deixar bem claro sobre isso. Romanos 8. Romanos capítulo 1, irmãos. A partir do versículo 18. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, são muitos versículos, mas vou ler só alguns aqui, ó. A partir do 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que se detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, que trocam a verdade pela mentira, pela vaidade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Só tem aí por enquanto, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, é mentira o homem dizer que não acredita em Deus, porque as coisas que Deus criou, irmãos, é manifesto entre nós. Senhor Jesus, ele fala, né? Tais homens são indesculpáveis. Irmãos, não tem como, irmãos, uma pessoa dizer que não acredita em Deus. Senhor Jesus. Agora pergunta a ela se ela acredita no diabo, se ela acredita também porque existe um Deus que criou todas as coisas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, quando o homem, irmãos, ele rejeita a Deus, ele rejeita a própria verdade. Quando o homem rejeita a Deus, ele rejeita a própria verdade. Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor, irmãos. O Senhor está conosco hoje. Nós vivemos em verdade, em realidade. Senhor Jesus, e nós não podemos nos animar diante disso. Muito pelo contrário, precisamos nos animar e nos encorajar a sairmos, a falar mais desse amor, a falar mais dessa realidade. Senhor Jesus, mesmo levando não, mas felizes. Amém? Senhor Jesus, até o versículo 32, irmãos, o Senhor vem deixando aqui bem claro, porque quando o homem ele vive na vaidade, ele vive dessa maneira aqui, ó. Por isso Deus, 24, tais homens a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo, né, entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Senhor Jesus, hoje, irmãos, a única verdade do universo, as pessoas tratam como mentira, é tudo ao contrário, né? E a mentira, as pessoas pensam que é a verdade. Ó Senhor Jesus, mas nós, irmão, somos os defensores do Evangelho, nós somos os defensores da verdade. Irmão, precisamos mostrar para as pessoas qual é a verdadeira verdade. Mostrar que tudo aquilo é vaidade, tudo passa. Até o nosso próprio corpo, a nossa carne, irmãos, um dia vai ficar o pó. Senhor Jesus, e nós um dia receberemos um novo corpo de glória, porque esse corpo aqui, irmãos, não vale de nada. Senhor Jesus, mas o nosso espírito, irmãos, precisa estar voltado num novo homem. A nossa mente, irmão, precisa estar renovada no espírito. Senhor Jesus, por isso que Deus hoje, irmãos, Ele precisa da sua igreja. Ó Senhor Jesus, para mudar toda essa situação caótica que o mundo está aí fora. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, voltando lá para Efésios novamente, irmãos. Efésios 4, agora o versículo 19 e 20. A gente já leu o 19, vamos ler o 20, né? Amém? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, de que maneira nós podemos aprender a Cristo? Aprender a Cristo, irmãos, é tê-lo como nosso protótipo, é tê-lo como nosso modelo. Irmãos, Cristo é o nosso modelo. Protótipo, irmãos, quando uma pessoa vai criar algo, né, e vê que aquilo lá deu certo, ele vai criar muitas coisas através daquilo que ele criou, porque é o protótipo. Então, Cristo, irmãos, é o nosso protótipo. Ele foi perfeito diante de Deus. Ele veio aqui para a terra, irmãos, não cometeu nenhuma culpa, nenhum pecado, irmãos. Muito pelo contrário, ele se humilhou diante dos homens,
né? Senhor Jesus, diante de Deus, ele se fez homem, irmãos. Senhor Jesus, tudo por amor a nós. Senhor Jesus, então Cristo, ele é o nosso modelo. Senhor Jesus, não somente, irmãos, para agir como Cristo agiria, mas primeiramente deixá-lo governar e conformar a sua imagem. Então Deus, irmãos, é por meio de Cristo quer nos governar e nos conformar à imagem do seu Filho. Senhor Jesus, é dessa maneira que nós devemos aprender a Cristo, é deixar o Cristo governar a sua vida. Senhor Jesus, irmãos, quando a gente sair daqui, ao passar dessa porta, precisamos orar. Senhor, daqui para frente, governa toda a minha vida. Até aqui também no local, irmãos, por muitas vezes, a nossa mente está vagando com muitas outras coisas, irmãos. Mas precisamos orar. Senhor, vem governar a minha vida. Senhor, vem ocupar cada parte do meu ser. Senhor, vem renovar a minha mente. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Jesus é a própria verdade. Jesus é a própria verdade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ele é o caminho para o Pai, a graça que nos dá acesso a Deus. Senhor Jesus, Deus, irmãos, ele quer um novo homem coletivo, que eu expresse a verdade e a realidade em seu andar, viver e proceder. No nosso andar, no nosso viver e proceder, Deus quer esse novo homem. Amém. Seja onde for, Deus quer um novo homem, irmãos. O novo homem, irmãos, deve preencher todas as coisas. Senhor Jesus, a fim de que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Senhor Jesus. Mas, irmãos, para que isso ocorra, é necessário preencher todos os vazios, com todas as ausências de realidade. O Senhor quer nos preencher por completo. Tudo isso, irmãos, precisa estar sob o encabeçamento e a autoridade e o governo de Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o versículo 22 diz assim, né? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ó Senhor Jesus. Irmão, vamos ler de novo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ó Senhor Jesus, hoje podemos andar em novidade de vida no novo homem. Senhor Jesus, irmão, precisamos realmente nos despojar desse velho homem, irmãos. Esse velho homem é complicado, cheio de formalismo, de tradições, é cheio de vaidade. Irmãos, precisamos nos despojar diariamente desse velho homem. Precisamos colocá-lo na cruz. Senhor Jesus, porque na cruz, irmãos, Cristo venceu o velho homem, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu Satanás. Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, para que esse novo homem fosse gerado dentro de nós. Irmãos, tudo que o Senhor passou por nós, irmão, não foi à toa, irmãos. Foi para que hoje, irmãos, a igreja, ela venha se tornar esse novo homem para trazer novamente o seu reino à terra. Para trazer aquilo que foi usurpado pelo inimigo. Senhor Jesus, por isso que o Senhor hoje conta conosco. Senhor Jesus, o mundo hoje, irmãos, que é governado por Satanás, por enquanto, por breve tempo, Senhor Jesus, fortemente, irmão, nos oferece iscas, né? Todos os dias nos tentando, né, pelos desejos da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, status. Né? Você pode pensar que é isso e aquilo por tal posição. Irmãos, tudo isso aí é concupiscência, é soberba. Senhor Jesus, mas como nós podemos vencer tudo isso?
Senhor Jesus. Irmãos, o segredo está aqui, no versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Senhor Jesus, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Entendimento aqui, irmãos, pode ser traduzido como mente. Senhor Jesus, então, o Senhor quer renovar a nossa mente. Irmãos, por meio do Senhor, irmãos, por nós mesmos, nós não conseguimos vencer as concupiscências, a soberba. Não, nós não conseguimos vencer por nós mesmos, na nossa mente falha. Mas sim, irmãos, no Senhor, com o nosso espírito renovado, irmãos, conseguimos vencer. Quando a gente sai de casa, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, em todo lugar. Irmãos, deixa vir a tentação que ela não vai aguentar não, ela vai sair correndo, porque o nosso espírito vai estar renovado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse aqui é o grande segredo, irmãos. Não é por força, você não vai conseguir vencer a tentação, a soberba, a concupiscência, pela sua própria capacidade. A gente que é mais jovem, né, os adolescentes, né, e também os jovens também, aí você está na academia ou você está na rua, aí passa aquela mulher lá. Eita, eu não vou olhar não, eu não vou olhar. Irmão, se você não tiver no Espírito, irmãos, a sua própria força, você olha, irmãos. Irmãos, você precisa se voltar para o Espírito. Você precisa invocar o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso, irmão, para tudo, irmão. Não é só esse exemplo, não. São muitos exemplos, irmãos, que podem realmente nos levar à concupiscência da carne, a dos olhos, né? Senhor Jesus, você passa num canto e você deseja, ixi, aquele carro um dia vai ser meu. Aquele carro ali. Irmãos, puxa, hoje eu fui promovido a supervisor. Olha só, eu sou supervisor de tal empresa, as pessoas vão me respeitar, já vou ter uma posição melhor, né? Não vou nem falar muito com aquela pessoa mais. Irmãos, isso aí é a soberba da vida, irmãos. Isso aí o resultado é queda, na certa. Senhor Jesus. Irmãos, na igreja sou irmão responsável. Tesoureiro mais, eita! Irmãos, mas nós não somos nada, irmãos. Cristo, irmão, eu não sou nada. Irmãos, eu não sou nada, irmãos. Cristo é tudo em vós. Senhor Jesus, irmão, Cristo, Ele era, irmãos. Cristo, Ele era o próprio Deus, irmãos. Não tem posição maior do que essa. O próprio Deus desceu à terra, se humilhou, e eu quero ser alguma coisa. Senhor Jesus. Irmãos, tudo é vaidade. Tudo é como correr atrás do vento, irmãos. Cristo é realmente o nosso protótipo mesmo. Porque Ele era o próprio Deus. Ele se destituiu da glória. Desceu até nós. Lavou os meus pés. Irmãos, esse foi o exemplo que Cristo deu para nós. Precisamos lavar os pés uns dos outros, irmãos. Senhor Jesus, quando nós saímos às ruas, não é para sair como irmão responsável, é para sair como mensageiro de Deus, como defensor da verdade, dispensador da graça. Senhor Jesus, você pode ser irmão responsável, mas na rua você é louco. Isso aí é um doido. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, como é que pode? Eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, esse é o segredo, renovar o nosso espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso significa, irmãos, que nosso espírito regenerado por meio de Cristo, onde Cristo habita, deve, irmão, dominar nossa mente. Cristo deve ser o dono da nossa mente. Senhor Jesus, porque realmente a nossa mente é a parte líder da alma. Senhor Jesus, com a mente renovada pelo Espírito, irmãos, nós não voltaremos para a mente antiga, né, que está cheia de vaidade dos pensamentos. Vou ler alguns trechos aqui que eu achei muito desfrutante, né, como diz Elivate. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para a gente poder aqui encerrar.
E olha que eu não peguei aqui a mensagem toda, eu peguei só uns trechinhos, irmãos. Senhor Jesus, aqui na página 54, irmãos, diz assim, ó, no domingo, né? Cristo deseja habitar em nosso coração. Cristo deseja habitar em meu coração. Vamos dizer? Cristo deseja habitar em meu coração. O coração é composto da consciência, mais as três partes da alma: mente, vontade e emoção. A mente é a parte líder da alma, para onde ela se inclina é o sentido que tomará. Por isso, a palavra nos traz os seguintes registros: e transformai-vos pela renovação da vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, santidade, procedentes da verdade. Em Gênesis, Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, mas o novo homem foi criado segundo Deus, em justiça e santidade. Portanto, o novo homem é a representação de Deus. Irmãos, você é a representação de Deus na terra. Amém? Irmão, nós somos, irmãos, representantes, embaixadores, ministros de Deus na terra, irmãos. Irmãos, não tem posição melhor do que essa não, irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Senhor Jesus, irmãos, as pessoas não podem dar nada por você, mas você é representante de Deus aqui na terra, por meio do novo homem, Senhor Jesus. Mas a realidade somente é produzida a partir de duas condições: justiça e santidade. Senhor Jesus, justiça, irmãos, é estar correto diante de Deus e dos homens. Precisamos ter um testemunho, né? Andar de acordo com a vontade de Deus e também, irmãos, de acordo com a justiça, né, dos homens. Quem está em dívida com a justiça não tem paz, né? E, consequentemente, não está apto a produzir a verdade. Puxa só, você chega num lugar, né, falando de Cristo, aí tem uma pessoa lá que é vizinha sua, né, vai dizer assim: olha, esse rapaz aí é veaco, deve a todo mundo. Irmãos, as pessoas não vão dar crédito se eu falar não, irmãos. Precisamos, irmãos, andar de acordo com a vontade de Deus e ser correto também aqui na terra. Olha só, esse rapaz aqui passou um calote naquela irmã lá da igreja. Olha só o testemunho. Senhor Jesus, por isso, irmão, que precisamos andar em justiça. Ó Senhor Jesus, Deus é santo. Quem estiver em dívida com a santidade não terá paz. Senhor Jesus, onde há ausência de santidade, há apenas impureza, imundície e corrupção. Senhor Jesus, precisamos ser sóbrios e estar com a mente preparada, prontos para agir segundo a vontade de Deus. E a graça fará todo esse trabalho. Irmãos, quando você sai de casa com a mente renovada, invocando o Senhor, imergindo na palavra, irmãos, a graça de Deus vai fazer todo o trabalho. Não se preocupe com mais nada, irmãos. A graça de Deus vai fluir por meio de você. Senhor Jesus, se você é tímido, se você eu não tenho um costume de falar, mas antes de sair de casa, desfrute, ore, sai invocando. Se você fizer isso o dia todinho, irmãos, o dia todinho, onde você chegar, as pessoas vão ver em você algo diferente. Rapaz, eu toquei nesse rapaz, está pegando fogo. O que tem em você, oxe, só fala de Jesus. Irmãos, vai chegar também em ambientes em que você vai ser expulsos. Porque, irmãos, realmente Satanás, ele está furioso. O reino das trevas está furioso, irmãos. Senhor Jesus, vai ter pessoas que vai dizer assim: puxa, veio orar por mim, que alguma coisa em troca. Isso aí é Satanás, irmãos, infundindo na mente das pessoas. Senhor Jesus, o inimigo, irmãos, ele não está bom não, ele está furioso, irmãos, porque nós estamos adentrando no seu território. Senhor Jesus, nós queremos levar esse evangelho da realidade, da verdade, da graça, irmãos, para dentro do território do inimigo.
Por isso, irmãos, não é fácil. Você precisa realmente sair de casa com a mente renovada. Porque o inimigo, ele é sagaz. Ele vai levantar situações, irmãos, para poder ir contra você. Mas você precisa estar, irmão, nesse novo homem. Quando você está nesse novo homem, irmãos, Deus colocará palavras na sua boca e o inimigo sairá envergonhado. Senhor Jesus, o trabalho da graça e da verdade é obter sólida, inabalável com a vida de Deus. Deus é santo e a igreja, como resultado de seu trabalhar, precisa ser santa como ele é. Irmãos, se Deus é santo, se aproxime de Deus, porque você só extrairá dele santidade e verdade. Senhor Jesus, a graça vem pela palavra e produz justiça e santidade em nossa vida. Irmãos, a graça, quanto mais você desfruta, mais justiça e santidade permeiam a sua vida. Senhor Jesus, para finalizar aqui, a palavra produzirá o fluido da graça. E nós, os canais, somos os dispensadores dessa graça. Para que no final, toda a terra seja preenchida com justiça, santidade e verdade. E o Senhor possa voltar. Aleluia! Amém! Senhor Jesus, irmãos, esse aqui foi o pequeno desfrute que eu desfrutei resumidamente aqui para passar para os irmãos. Mas eu creio que os irmãos têm infinitamente mais. Que os irmãos possam compartilhar e completar essa mensagem e continuar desfrutando desse rio. Amém? Até sair pegando fogo. Aleluia! Desliga isso.